Fala galera, Marcos Dias para mais um Papo Trabalhista, chegando aqui, uma boa noite para todos, aguardando, né, o nosso querido Ivan Garcia para a gente ter um papo hoje sobre home office e teletrabalho, né? Um papo muito interessante sobre essa nova forma de trabalho, né? Bom, o Ivan já está na área. Ivan, se você puder, querido, né, já isso, solicitando para entrar, né? Deixa eu procurar aqui o Ivan, o querido amigo, né, mestre Ivan. Vamos aguardando para ele colocar. Boa noite para o Jonildo, para o Robson. Olha ele aí. Salve, salve. Olá, meu querido. Fala, Tudo querido. bem? Você está me ouvindo bem? Você está me ouvindo bem, não? Tô te ouvindo bem. Muito Tá me ouvindo bem. bem, né? É que eu tô sem fone Por hoje, quê? eu tô com medo. Ah, Porque o meu celular tá com a bateria baixa, eu tô com medo dele não aguentar até o final. Aí eu vou arriscar. Qualquer coisa eu boto o fone, né? Enquanto a gente conseguir, a gente vai seguindo. E como é que você tô tá te aí? ouvindo Tá muito tudo bem. bem? Você está me ouvindo bem? Muito bem. Maravilhosamente bem. Como é Eu que estão tô as coisas? ótimo, mas agora que é uma honra e um prazer sempre estar contigo e estar com o público do Papo Trabalhista. Já estou virando sócio, o que é um motivo de Poxa, muito orgulho e muita honra. mas a gente sempre diz que a gente pode não ter a maior audiência, mas a gente com certeza tem a melhor audiência. Com Sempre toda temos aqui, certeza. né? E te convidar, Ivan, deixa eu contar para vocês, eu estava conversando numa outra live, numa outra circunstância, na outra semana, e eu estava falando para eles, né, quanto eu estava saindo cansado das teleaudiências trabalhistas, né? Quanto eu saía cansado mesmo, fisicamente, né? E eu falava assim, poxa, que Uhum. coisa estranha, né? Porque presencialmente eu fazia 30 audiências, 20 audiências, saía cansado, mas aí você faz 4 teleaudiências e saía cansado. Quer dizer, eu falei, poxa, eu vou chamar alguém para a gente falar dos impactos do home office, do teletrabalho, aprofundar um pouco o debate. Daí eu falei assim, nem sabia que você estava escrevendo um artigo sobre teletrabalho e home office, nem sabia disso. Lá no site do UERJ, lá no Labuta, nós tivemos 2 excelentes artigos sobre teletrabalho, né, de alunos do programa de pós-graduação. E eu falei, vou chamar o Ivan para a gente conversar sobre teletrabalho, sobre home office, as coisas mais inquietantes que estão acontecendo, né, que estão um pouco deixando a gente até um pouco desnorteado nesse momento, né? Então, eu falei, vou combinar o Ivan, e você topou nessa sexta-feira, Dia dos Namorados, né? Dia 12 de junho. Pois é. Você até falou, Dia dos Namorados. Eu falei, não tem problema, a gente conversa, né? Nesse tempo, né? Tenho certeza que a galera vai dar uma paradinha rápida para ver a gente conversando sobre esse tema, né? Então, boa noite, querido. Boa noite, porque é em teletrabalho, aí dá para fazer as duas coisas, inclusive, né? Mas Verdade. você está destacando uma coisa, tem uma pesquisa da OIT, um relatório da OIT de 2017, ele está em inglês. Aliás, antes de mais nada, eu queria só agradecer o destaque que você dá sempre ao Labuta. O Labuta, para quem não sabe, é um jornal online, né? É um site, só você botar Labuta UERJ e você vai ter acesso a notícias e a pesquisas que são colocadas sob assim, uma roupagem mais para um público amplo. A ideia é que a gente se comunique, como eu acho que com o papo trabalhista, bater um papo, né? Tirar aquele hermetismo, tirar aquele vocabulário muito fechado da academia e permitir que a gente se comunique com um público mais amplo, né? Não só de advogados, mas também de trabalhadores, de empregadores, enfim, que porventura possam nos acessar. Então, acho que é uma dica bastante interessante. Está no ar agora o artigo da Valéria Gerber, que é minha orientanda lá, sobre, né, alguns aspectos que giram em torno do teletrabalho. E você comentava, então, que está se sentindo muito cansado com as audiências, né? E isso já tem pesquisa sobre isso. Então, nesse relatório da OIT de 2017, já se constatava ali que a comunicação em ambiente digital, em ambiente telemático, ela demanda muito mais concentração. Ela acelera muito mais a fadiga mental, além da fadiga física. Isso é muito comum quando a gente dá aula também, às vezes não tem público, a gente dá aula para uma câmera, o esgotamento físico, a gente sai cansado, exaurido, né? Então você pode experimentar essa sensação na teleaudiência, na audiência telepresencial, mas essa é uma realidade que é aferível por meio de pesquisa científica. Esse cansaço, esse esgotamento é muito maior no teletrabalho do que no trabalho presencial.
por incrível que pareça. Verdade. Eu tenho sentido isso, eu tenho visto isso, né? Eu até conversando aqui com o nosso querido Francisco Montenegro, que está aqui nos assistindo, né? Aliás, eu queria, Ivan, antes de mais nada... Um abração para ele. Está aqui a doutora Kíria Garcia, sua irmã, né? Colega de mesa do trabalho. Está aqui o doutor José Ribamar Garcia, né? Esse é um ícone da Justiça do Trabalho, né? E muita gente boa está entrando aqui com a gente, está o Joãozinho Renda, né? Tem muita gente boa. E a Valéria, que você falou, trabalhou comigo na 18ª Vara, né? Ela foi minha assistente, ela era assistente de juíza lá. E eu me lembro quando ela saiu, eu fiquei triste, ela acabou indo para o gabinete, né? Era muito talentosa. Então já fica a dica aí, você que quer aprofundar, eu li o artigo dela, muito bom, tá? Muito profundo, muito bom. Trazendo dados, inclusive, do direito comparado, né? E algumas dicas, inclusive, o ponto que eu já queria começar te perguntando, uma das grandes dificuldades com o teletrabalho, uma das grandes dificuldades que nós vamos ter, é a separação do que é o trabalho e o que é a vida privada, né? Eu fico vendo isso, é uma das grandes questões que a gente tem que se perguntar, né? Eu fiz uma audiência outro dia com uma advogada, uma jovem advogada, que ela levantou 3 vezes. Excelência, peraí, 3 vezes para cuidar do menininho, do filhinho dela, que tinha entre 2 e 3 anos. E ela pedia excelência, muito constrangida, né? Excelência, me desculpa. Aí eu falei, claro, vai lá, querido. E aí, naquela hora, eu fiquei pensando assim, cara, como que a gente vai separar o espaço privado, né, da vida privada, da vida íntima, né, do nosso lazer, propriamente dito, com o espaço do trabalho, né? Eu, às vezes, eu confesso a você, Ivan, que às vezes eu fico meio perdido, porque eu estou despachando, ao mesmo tempo eu tenho que conversar alguma coisa aqui em casa com o pessoal daqui, a gente meio que se desconecta, tem a faxina do banheiro, a faxina da casa, quer dizer, como é que a gente vai fazer para separar isso? Será que o teletrabalho, como é que a gente vai pensar em mecanismos para assegurar que aquele trabalhador não acabe virando, sei lá, um trabalhador doméstico em casa 24 horas por dia, sem jornada, sem horário, sem proteção? O que você pensa sobre essa questão dessa separação? Como é que a gente poderia fazer para separar esse ambiente? O que seria o teletrabalho, o trabalho específico, ou a vida privada, especificamente, das pessoas? Você sabe, assim, as tecnologias da informação e da comunicação, elas formam um dos tripés hoje da constituição da sociedade contemporânea, né? Então, assim, e essa inserção da tecnologia no mundo do trabalho tem muita gente feito muita gente dizer que é inexorável, que é o novo normal, que é uma tendência que a gente realmente agora vá trabalhar utilizando esses meios, como a gente agora está aqui reunindo todas as pessoas maravilhosas aqui nos escutando. E criou-se basicamente no âmbito dos estudiosos uma ideia de que a tecnologia ela parece que funciona por si própria. Ela nasce por si própria e ela conduz as nossas vidas por si própria. Então, esse ponto que você tocou, que é o evanecimento, né, a dissipação entre aquela fronteira entre tempo do trabalho e tempo fora do trabalho, tempo do trabalho e tempo para a vida privada. A tecnologia, ela dissipa essa fronteira, e de fato ela dissipa. Mas a tecnologia, ela não dissipa isso por ela própria. Ela dissipa isso atendendo a interesses de grupos sociais, né, que podem, obviamente, manipular a apropriação, pode manipular o modo como se utilizarão dessas tecnologias. Parece que a gente fica rendido e não há nada que a gente possa fazer. A tecnologia é assim e naturaliza-se a tecnologia como se ela não tivesse um objetivo, uma finalidade por pessoas que estão por detrás dela. Então, de fato, ela permite isso, ela possibilita essa quebra da fronteira entre mundo do trabalho e mundo da vida privada. Mas o ser humano pode fazer um uso dessa tecnologia impedindo, regulando, intervindo racionalmente e fazendo com que esse uso, então, vamos dizer assim, previna alguns perigos, alguns cuidados. Por exemplo, nós temos que reservar um tempo para a nossa vida privada, para o âmbito da nossa reprodução social. E aí a reprodução não é só a reprodução de cuidar dos filhos, de cuidar da roupa, da comida, né? Isso é a reprodução biológica, mas é a reprodução também da nossa mente,
né, das nossas ideias. A gente precisa de tempo. Ser humano é bicho que precisa de tempo para reprodução. Então, o direito ele tem que vir e realmente regular isso. E dizer, olha, não pode determinado tipo de uso da tecnologia. É o chamado direito à desconexão, por exemplo, que os europeus avançaram, a Alemanha, né, França, enfim, já tem regulação disso no direito do trabalho deles. Então, você tem vários tipos de teletrabalho, a gente depois pode entrar aí nessa classificação e como é que se dá esse fenômeno, mas, assim, é uma tendência? É uma tendência. Te respondendo objetivamente, a tecnologia permite a dissipação disso? Permite. Agora, qual é o uso que vem se dando para essa tecnologia? É um uso que vem respeitando a reserva desse tempo para a nossa vida privada e para a nossa reprodução ou não? Me parece que cada vez mais a tendência é que não. Né? Que o uso que vem se dando aqui, essas tecnologias, sejam um mau uso que captura a subjetividade do trabalho. É engraçado que, outro dia, isso deve ser muito recorrente em todas as pessoas que estão nos vendo aqui, né? Eu sonhando que estava já no horário da audiência, sonhando com o prazo, a gente acorda de sobressalto. Quer dizer, a captura da subjetividade é tão grande, ou alguma obrigação, algum compromisso. Isso entra tanto na cabeça da gente, que até no inconsciente, até nos sonhos, né, essa realidade vai habitar e vai estar lá interferindo a nossa vida. Nesse caso, eu não estava nem atrasado, né? Dessa vez eu não estava. Eu já sonhei, vou confessar aqui, com uma audiência de instrução telepresencial, que estava havendo uma discussão entre os advogados, né? E eu, na hora, sem saber, tiro o som, como é que intervém, como é que não tem... Um gritando do outro lado, outro do outro, no meio de uma oitiva de testemunhas. Já veja que coisa, né? Porque é uma coisa que me preocupa, como é que vai ser essa audiência de instrução, né? E aí, quando eu acordei, falei assim, cara, aquele sonho tão real que parece que você está fazendo a audiência, né? E o pessoal daqui de casa viu, o que está acontecendo? Não, é aquele quiprocó básico de audiência que a gente conhece, né? Veja, uma coisa incrível. Aí, nesse tempo, eu não sei nem se você concorda muito com essa análise que eu vou te perguntar agora, mas acho que é interessante, né? Existe um filósofo, um pensador sul-coreano radicado na Alemanha, né? Que é o Byung-Chul Han, não sei se você conhece, da Sociedade do Cansaço. Né? Do cansaço. Sociedade do cansaço. A gente vive a sociedade do cansaço, né? E eu te digo uma pergunta, eu sinto isso, né? Essa questão do teletrabalho, do home office, você não acha que isso vai fazer, aliada, né, nessa sociedade do desempenho, né? Se a gente pensar, sim, eu posso, aquela campanha do Obama famosa, né? Yes, we can. Se aquela campanha da Nike, simplesmente faça, né? Eu me lembro, Ivan, que em 2013 eu vi uma pesquisa assim, que me deixou assim, completamente preocupado, né? Porque 98% dos trabalhadores, e olha que não tinha essa onda do teletrabalho, né? Se diziam esgotados fisicamente, mentalmente. E a maior parcela era entre trabalhadores de 20 a 29 anos, que eram esses trabalhadores que estão no auge da forma física, né? Do vigor mesmo, biologicamente falando, né? Então, você não acha que o home office, o teletrabalho, ele não pode potencializar essa sociedade do cansaço e esgotar ainda mais os trabalhadores? Porque agora você não tem desculpa, você não vai passar 2 horas no deslocamento de transporte. Agora você tem a liberdade de trabalhar a hora que você quiser. Será que esse discurso não vai favorecer ainda mais uma ideia de esgotamento físico e mental desses trabalhadores? O que você pensa sobre isso? Eu acho que você tocou num ponto que é chave e paradoxal, né? Uma das contradições principais hoje em dia nesse tipo de trabalho, que, como eu disse, é uma tendência. Realmente o sistema quer disseminar esse tipo de trabalho. E o livro do Byung-Chul Han, a Sociedade do Cansaço, é fundamental. Eu indico essa leitura para todo mundo, porque ele coloca essa mudança de paradigma, né? O paradigma que ele chama de monológico, o paradigma do controle, da disciplina, da inspeção, da negatividade, do você não pode fazer isso, né? Você não pode conversar, você tem que enfim, aquele controle subjetivo, pessoal, ele é substituído por um controle telemático, informático, que não aparece como controle. Perfeito. Por quê? Porque você não controla mais a subjetividade
você controla o resultado. Agora, você controla isso através de mecanismos tecnológicos que estimulam, né, as suas redes neurais, neurológicas, para que você produza o resultado. Então, é um paradigma da hiperatividade, do desempenho, é o paradigma da autodeterminação. É um termo muito cunhado, muito famoso hoje em dia, chamada gamificação. Quer dizer, você cria esses sistemas como se você estivesse num jogo que trabalha com punições e recompensas. Mas são punições e recompensas psicológicas. Não são punições e recompensas materiais, como são no paradigma anterior. Eu vou te dar uma suspensão, vou te dar uma advertência. Não, você tem ali mecanismos que eventualmente estão no próprio aplicativo ou no próprio algoritmo do sistema utilizado, dos programas informacionais utilizados, que vão te mobilizando, vão te encaminhando para esse tipo de trabalho. Então, ao mesmo tempo que se diz, como você falou, é a sociedade do yes, we can, né? Sim, nós podemos tudo, nós somos autônomos, nós temos liberdade, você trabalha em casa, você trabalha a hora que você quiser, ninguém vai te encher o saco, ninguém vai ficar te pressionando ali, o horário, olha aqui que você está fazendo, você está cuidando do seu filho, você está cuidando da comida, não, ninguém vai tomar conta disso, como se houvesse mais liberdade. O problema é que, de fato, há mais autonomia no horário, mas o horário que você tem que trabalhar para cumprir as metas, para cumprir as finalidades, ele é um horário muito mais intenso. E além de ser intenso, o que as pesquisas mostram é que, além disso, é um horário que a carga horária acaba que se sobressai. A carga horária é maior. Então você tem um trabalho que ele é suplementar, ele pode ser suplementar. De fato, desde que inventaram o celular, todo mundo hoje em dia, pelo menos no âmbito jurídico, na advocacia, na magistratura, enfim, nas carreiras jurídicas, todo mundo trabalha com celular. É um e-mail, é o PJE que você consulta, é o processo que você... onde quer que você esteja, dentro do escritório, dentro do tribunal ou fora. Então, isso já suplementa a carga horária que você já passa dentro do escritório e dentro do tribunal, e a gente já incorporou isso, a gente já naturalizou isso. Então, a carga horária aumenta e a intensidade aumenta. Aumenta também. Com certeza, né? E uma coisa que as pessoas estão esquecendo, né? A gente, claro, ninguém aqui ouve um comentário, vocês estão demonizando a tecnologia. Não é isso. De maneira nenhuma. Não, de maneira nenhuma, não é isso. Mas a tecnologia, ela abre um caminho assim, extremamente perigoso, até, embora a gente não viva mais a sociedade disciplinar, né? Mas também de um certo controle, até de aspectos psicológicos do trabalhador. O Ivan estava vendo uma pesquisa, né, lá da IBM. A IBM tem um programa, né, no teletrabalho que ela consegue adiantar com percentual aqueles empregados que estão prestes a pedir demissão. Veja que interessante. Como que ela faz isso? Controlando aquilo que ele acessa no computador dele, controlando a expressão até facial que ele faz ao ter uma interface em reuniões, controlando os termos que ele usa nos e-mails para a chefia e para a assessoria dele. Ou seja, ela conseguiu perceber, com uma fidelidade de 83%, aqueles empregados que estavam prestes a pedir demissão. Então, assim, tem uma coisa boa na tecnologia, é óbvio que existe, né, Ivan? Mas ela também não pode ser levada a um nível de fetiche que a gente acabe expurgando das relações de trabalho todo o âmbito de liberdade, que é pequeno, que a gente sabe disso, né? Mas que ainda existe, né? Então, esse é um problema muito sério da tecnologia que eu penso, né? Tecnologia sendo usada para contratar empregados, né? De acordo com a... A gente teve um problema com a tecnologia nos Estados Unidos, né? Que foi usada, por exemplo, para dosimetria da pena de condenação. Olha que coisa incrível, Ivan. Através de um algoritmo se usou na dosimetria para saber se aquela pessoa tinha mais propensão a ser um reincidente ou não. Olha que coisa. E para ter uma dosimetria da pena, resultado, 89% dos reincidentes eram negros, americanos, afrodescendentes, né? Pretos. Quer dizer, então, é uma tecnologia que acaba reproduzindo um padrão discriminatório que é nosso, né? Isso é uma coisa que me preocupa muito na tecnologia. Tá? Aí eu queria continuar conversando, você já colocou muito bem várias questões,
Mas fala um pouquinho do teletrabalho, é interessante a gente apresentar uma coisa, um aspecto mais conceitual, as hipóteses de teletrabalho. A gente sabe que você está escrevendo porque a nossa legislação, ela é, vamos dizer assim, bastante econômica, para a gente ficar numa expressão mais eufemística, a respeito da regulação do teletrabalho, e o contexto de pandemia vem expandindo um pouco isso. Então, assim, nesse relatório da OIT, que eu te referi, de 2017, eles classificam 3 tipos de teletrabalho e inserem uma quarta modalidade que não é propriamente um tipo. Então você teria um teletrabalho baseado em casa, como uma das espécies de teletrabalho, que a gente vem apelidando de home office, né? Na verdade, não há nenhuma novidade nesse trabalho em casa. Se a gente pega lá o Robert Castells, lá nas Metamorfoses da questão social, ele vai ver na Idade Média, na Baixa Idade Média já, né, os mercadores colocando já esse trabalho artesanal já para uma rede pulverizada nas casas, né, dos artesãos. Então isso depois o capitalismo também vai usar, e a gente já tinha o artigo 6º do trabalho em domicílio. Mas qual é a novidade? A tecnologia da informação e da comunicação, que eu quero deixar muito claro, é um espetáculo. Ninguém é contra a tecnologia. Falar em inteligência artificial, falar em internet das coisas, falar em impressão 3D, falar nesse conjunto de tecnologias que a gente chama de indústria 4.0, isso é um espetáculo da inventividade humana. Inteligência artificial é uma coisa maravilhosa. Agora, o problema é o uso, né? Eu quero destacar isso, é o emprego que se dá para isso. Então, assim, ninguém é contra a tecnologia, ninguém quer voltar para os tempos da antiguidade, né, pré-histórica. Pelo contrário, a gente só quer que esse uso possa ser racional, possa fazer sentido para a preservação da vida humana. Então, o primeiro trabalho é esse baseado em casa. O outro é o que eles chamam de teletrabalho ocasional, né, com média ou baixa mobilidade. Então você faz um teletrabalho, um trabalho à distância, mas você faz em determinados lugares, né? Então você sai pouco. A tecnologia ela é usada pouco dentro da locomoção. Né? O exemplo típico são os call centers. Né? Você faz um teletrabalho, mas você não tem muita mobilidade. E você tem um teletrabalho com alta mobilidade. E aí a gente pode ter, por exemplo, recebi outro dia um cara da NET aqui em casa, fazer uma manutenção. Ele, em tempo real, ele vai dizendo tudo que ele fez para um cara lá na Bahia, que era o supervisor dele, e aí ele tira dúvidas com o cara da Bahia e ele fecha o serviço com o cara da Bahia. Esse é o teletrabalho em movimento, que ele faz isso em cada cliente que ele atende. Mas o mais disseminado hoje em dia é a chamada famosa uberização, trabalho em plataformas digitais, enfim. Né? E aí a gente pode ver desde o Airbnb até o Uber Eats, né? Até o iFood. Então são trabalhos em plataforma digital. Então são esses três espécies de teletrabalho e a complementação da utilização do trabalho como sobrejornada. Também a OIT vai e separa isso como um quarto gênero, dizendo, olha, aqui acontece nos 3 a utilização do trabalho como sobrejornada. Então você trabalha presencialmente um espaço de tempo no dia e você suplementa esse trabalho por alguma dessas outras modalidades, ou em casa, geralmente em casa, mas ou em casa ou, né, com baixa ou grande mobilidade. Então, essas seriam. E aí, quando a reforma trabalhista trouxe no 75A e seguintes, né, na CLT agora, o teletrabalho, o que ela diz? Ela diz que o teletrabalho é um trabalho que usa a tecnologia da informação e comunicação e que não seja o trabalho externo. Ou seja, preponderantemente realizado fora do local das dependências do empregador. A MP 927, agora para efeito da pandemia, não traz nenhuma outra caracterização, repete essa mesma caracterização. Então eu sei por exclusão, né? Ele não é o trabalho externo, aquele que formalmente você coloca na carteira que é externo, né, e que não tem nenhum tipo de controle. Então isso já supõe isso que você falou,
que o teletrabalho pode ter controle. Ele usualmente não tem controle de jornada, mas a tecnologia permite. Assim como a tecnologia permite essa separação entre vida do trabalho e vida pessoal, ela permite também um controle muito maior. A gente sabe disso. Tem um filminho que eu recomendo para todo mundo, Marcos, que é Privacidade Hackeada. Não sei se você viu, tem no Netflix. Sim. Ali você tem uma dimensão do nível de controle que você pode ter através dos algoritmos. Né? Porque a gente está aqui, a gente está trocando informações, dados. E esses dados eles ficam na rede, eles podem ser capturados. Então muita gente estranha que você tem ali a publicidade comercial direcionada de acordo com as tuas preferências, com os teus hábitos. Às vezes um bate-papo aqui, a gente fala sobre sapato. Daqui a pouco vão vir um monte de publicidade no nosso celular aqui de sapato. Então, essa potencialidade de controle é um controle incrível, um controle das expressões faciais, um controle do uso das palavras, um controle que pode ser sem limites. Perfeito. A tecnologia, ela também evanesce a privacidade. Não tem, se o empregador quiser fazer uso dessas potencialidades tecnológicas, é um controle que realmente, se não tiver regulação, ele vai espancar completamente a privacidade. Verdade. Então, a lei brasileira, ela perdeu uma oportunidade de regular isso de uma forma muito mais profícua, muito mais racional, muito mais aprofundada. E aí ficamos só com o artigo 6º, que diz que o trabalho, o controle, né, a distância equivale-se ao controle presencial, subjetivo, né, e eventualmente a súmula 428 do TST, também dizendo que, né, ou permitindo a interpretação de que, no caso, a utilização de tecnologias ensejariam horas extraordinárias. Então, é uma regulação muito mal feita que a gente tem no Brasil. Acho que esse é o quadro. A gente podia aproveitar, já que realmente é uma tendência, e tomar as rédeas dessa tendência. E controlar essa tecnologia, que é maravilhosa, mas ela tem que ser usada de forma racional. Perfeito que você colocou. E eu reforço isso que você está colocando. Recentemente eu vi um algoritmo que foi criado lá nos Estados Unidos que permitia identificar adolescentes com possíveis tendências ao suicídio, Ivan. Muito interessante. Porque pelas páginas que os adolescentes olhavam, pelas conversas que eles traçavam, mesma coisa, palavras que eles usavam, né? Você conseguia traçar e, olha, pai, atenção, seu filho está tá ligando para o sistema de acompanhamento psicológico. Isso acontece muito com adolescente, com criança, que às vezes não quer dizer, não quer falar, né, para o pai. Aqui, então tem coisas boas, sim, na tecnologia, mas a gente tem que tomar muito cuidado com essa privacidade, porque, ainda mais nas relações de trabalho, né, Ivan? Onde isso é muito complicado, né? Agora, eu queria te perguntar uma outra coisa. Isso é uma inquietude que outro dia eu estava pensando. Essa fuga em massa para o teletrabalho, tá? Vamos tocar um pouquinho na questão... A gente já volta para questões jurídicas, para falar se tem hora extra ou não tem. Vamos falar um pouquinho da NP 927, né? Aquela NP que me dá até... Bom, enfim, não vou falar muito por enquanto. Mas a questão que eu queria te perguntar é o seguinte, porque a MP 927 eu não posso falar, não é nem... E vem aí a lei, hein? Exato, e vai ser convertido em lei em votação dia 16, viu, meninos? Terça-feira. Um dos maiores contrabandos legislativos da história desse país, tá? Que vão ressuscitar, o pior, nas duas MPs, tá? Na 927 e na 936. Eles conseguiram pegar a falida MP 905, né? Incluiu uma porção de coisa que já tinha sido, né, caducado, que tinha sido revogado, e colocaram lá. Então, se preparem para mais emoções e fortes emoções. E você tem destacado, isso é contrabando, isso é inconstitucional, e o Supremo, se quiser reverenciar os seus próprios julgados, tem que estar atento a essa legislação de contrabando. Com certeza, eu também acho. Agora, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Você não acha, isso é uma perflexão minha, eu quero que você dê sua opinião, né, pode até discordar, Ivan, democraticamente. Você não acha que a fuga para o home office de muitas empresas, ela pode enfraquecer, do ponto de vista prático, o próprio movimento sindical, na medida em que nós vamos ter uma pulverização de locais de trabalho, de tal maneira que
o sentimento de classe, de pertencimento mesmo, né? De classe, isso pode se enfraquecer. Você não acha que a estratégia do home office também pode ser uma estratégia de enfraquecimento do próprio movimento sindical, né? Porque o trabalhador está na casa dele, o outro está na outra casa, se reúne virtualmente, né? Acabou aquela ideia de se encontrar, né, no ambiente de trabalho, né, de discutir as mazelas, né? Ao mesmo tempo que as mazelas do ambiente de trabalho acabam sendo pulverizadas, né? Porque um pode ter uma internet melhor, o outro pode ter uma internet maior, um tem uma série de condições de trabalho mais adequadas, outros não. Você acha qual vai ser o futuro do sindicalismo, o próprio futuro das categorias sindicais e do movimento sindical num contexto de home office, se isso realmente se tornar, como você disse, o novo normal, né? Se isso realmente se tornar uma tendência, como o que parece estar acontecendo. Você acha que pode ter um enfraquecimento do movimento sindical, da própria visão de categoria, da representação em si? O que você acha? Você tocou no ponto que é fundamental. Para a gente tentar botar isso em termos muito simples, Marcos, vamos dizer assim, na Revolução Industrial, lá no século XVII, XVIII, o que aconteceu? A gente conseguiu organizar a produção de uma tal maneira que a gente juntasse no mesmo lugar máquina e gente. Perfeito. E a maneira pela qual a gente fez isso exponencializou a produção de uma forma tão maravilhosa, tão extraordinária, tão historicamente extraordinária, que a gente produziu excedente suficiente para acabar com a escassez. Ou pelo menos botar em perspectiva a escassez, o que a gente nunca tinha feito na história humana. Então a Revolução Industrial ela é tão importante por isso, porque ela elevou o nível de produção das coisas que existem a um patamar que não existia na história. E ela fez isso juntando os fatores de produção, ou seja, gente e máquina, tecnologia. Só que quando o capitalismo faz isso, o capitalismo acaba que produz um efeito colateral para ele, capitalismo. Porque na medida em que ela junta gente que é submetida à mesma vida de exploração, né, ao mesmo tipo de trabalho de exploração, condições de trabalho subhumanas, jornadas de 17 horas, condições insalubres, trabalho pesado, trabalho infantil, trabalho de crianças de 5, 6 anos, enfim, condições desumanas. Quando ela junta essas pessoas na cotidianidade, as pessoas não têm como. Elas vão identificando ali uma coincidência dessa degradação de vida. E elas, obviamente, vão se comunicar. Então você cria uma identidade entre os operários. E essa identidade entre os operários vai se desdobrar numa mobilização desses operários, numa organização desses trabalhadores. Então, o efeito colateral foram esses movimentos sindicais, que criaram o direito do trabalho, ou ajudaram a, nessa contradição, se criar o direito do trabalho. A gente só está aqui hoje, né, que a comunidade, a maioria é juslaboralista, por causa dessa contradição histórica. O que acontece com as tecnologias da informática e da telemática? Elas permitem que a produção se organize, produzindo-se mais, melhor e mais barato, mas sem precisar juntar gente. Ou por outro lado, quando eu junto gente, eu crio um imaginário na cabeça das pessoas que elas não são iguais entre si. Que é aquele negócio de criar uma realidade, um imaginário virtual que é baseado nesse individualismo extremo. Então, vamos dizer, um terceirizado da segurança e vigilância não se identifica com um terceirizado da conservação e limpeza. Verdade. Ele não quer sequer se organizar, ele não se vê como um terceirizado da conservação e limpeza. Frequentemente ele se vê até como superior. Agora, se eu falo de um funcionário efetivo, esse é que não se vê mesmo como um terceirizado. Nem como um, nem como outro. Então é que o Márcio Túlio Viana genialmente diz: reunir sem unir. Sem unir. Perfeito. Reunir sem unir. Você pode fazer isso. Mas mais do que isso, a tecnologia ela permite que você não reúna. Produzir sem reunir. Então essa identidade de classe que gera consciência de classe, que gera essa compreensão de que as coisas estão todas conectadas, Marcos.
A vida do ser humano, ela é uma vida individual, mas ela é uma vida coletiva. O ser humano, ele não existe sem essa dimensão coletiva, genérica, como gênero. Então, a tecnologia da informação e comunicação usada, não é ela por si, usada nestes termos do capital, ela vai permitir um enfraquecimento muito grande do movimento operário. Ela vai fragmentar os trabalhadores. Ela vai criar ilhas de identidade que não se comunicam. E até porque fisicamente você vai isolar essa pessoa dentro de um mundo virtual, nas suas casas, no seu celular. É muito comum a gente fazer isso, ver os restaurantes, todo mundo assim com a cabeça baixa, olhando o celular. É verdade. É. Então você desconecta realmente as pessoas para conectá-las virtualmente. Então essa consequência é uma consequência desejada. Né? Essa fragmentação, essa atomização dos trabalhadores é o melhor dos mundos, porque você consegue organizar a produção, né? E isso vai, obviamente, que num ambiente de crise, a gente está numa crise do capitalismo, vai ser acelerado. Por que num contexto de pandemia você tem essa disseminação do teletrabalho? Porque isso, né, obviamente que, vamos dizer assim, cria condições de redução de custo para a empresa. Cria condições de mais precarização, de mais intensificação do trabalho, de mais resultado. Porque é possível produzir dessa maneira, porque nem tudo é possível produzir através da tecnologia da informática e da telemática, né? É verdade. E você sabe que, para que as pessoas compreendam, isso está acontecendo, inclusive, no próprio TRT, no próprio tribunal, que está com a Lavradio fechada, as instituições são fechadas, né? E a gente, eu até publiquei lá no Instagram um elogio lá do presidente, recebeu da OAB, né? Parabenizando o tribunal, porque nunca se trabalhou tanto, Ivan. Nunca se trabalhou tanto. Então, até para o tribunal, foi um bom negócio, né? Porque a gente está usando, eu estou usando a minha internet aqui, né? Eu acho que o doutor Gago, o juiz, né? Está usando a dele, a Kíria, o Chico, que está conosco. Não, os servidores estão usando, muitos deles estão usando os seus equipamentos, Ivan. Quer dizer, se você pensar na lógica nossa, micro, do nosso tribunal, ali, não digo lucro, mas a economia de gastos que nós tivemos com luz, com telefone, com internet, com tudo, a partir do teletrabalho, isso mostra o quanto que a gente já pensa logo, né, nessa migração por teletrabalho, mas isso tem as suas desvantagens, né? Isso tem essas desvantagens, como você colocou, né? Você acaba tendo um isolamento, né, uma ideia de ilha, e fica difícil, tudo é mais difícil para você reunir, para você discutir, né? Isso é muito complicado. Por isso que a gente até teve essa ideia do papo trabalhista, para fazer live, trazer muita formação para todo mundo, para o pessoal, para ter esse sentimento mais de proximidade, né? Que é algo que a gente não tem muito, né? Ivan, fala um pouquinho aí, alguém perguntou aqui, fala um pouquinho do que é a Revolução 4.0, só para o pessoal entender, que a gente está usando, às vezes, muitos conceitos que as pessoas não entendem do que a gente está falando, né? O que é a Revolução 4.0? Explica para o pessoal aí. Essa foi uma terminologia usada principalmente na Alemanha a respeito das inovações tecnológicas no âmbito da indústria. Então, vamos dizer assim, há uma compreensão da Revolução Industrial que segmenta os processos de Revolução Industrial em fases, em etapas. Eu não concordo muito com isso não, Marcos. Essa separação, ela pode servir para fins didáticos, mas eu não consigo ver a história separada de forma estanque, até porque ela é um processo, e ela é um processo muito plural. Em cada país funciona diferente, né? Enfim. Verdade. Mas dentro desse conceito, vamos dizer assim, a primeira revolução industrial foi a baseada na indústria têxtil e na máquina a vapor. A segunda revolução industrial foi a baseada na energia elétrica, já usando, já no final, né, o combustível fóssil, o petróleo. A terceira revolução industrial seria a que usa o microprocessador, o chip, o computador. E a quarta revolução industrial é que usa esses instrumentos de telemática associados a mecanismos de inteligência artificial. Então você conecta a máquina com a máquina para que, vamos dizer assim, o processamento de dados seja de uma capacidade muito grande, permitindo inteligência artificial.
Então, o controle e o processamento de grandes volumes de dados, que eles chamam de Big Data, vai permitir que a máquina possa, vamos dizer assim, apresentar uma série de soluções inteligentes. E você prescinde cada vez mais de determinados tipos de trabalhadores. Então, o robô da linha de produção, que já era usado no paradigma anterior, agora ele vai estar conectado com um computador à distância. Então, as plantas todas estão todas conectadas e estão ali, vamos dizer assim, produzindo dados que podem ser acompanhados em tempo real. Então, eu sei qual é a produtividade de cada planta em cada momento. Enfim, então é uma série de novas tecnologias que eles chamam de quarta revolução industrial ou indústria 4.0 ou tecnologia 4.0. Basicamente, inteligência artificial, internet das coisas, que é essa conexão da internet com os utensílios, com as máquinas, enfim, com tudo. Você pode fazer esse controle em tempo real de praticamente todos os processos produtivos que tenham máquina pela internet. A internet das coisas começou quando você colocava os seus eletrodomésticos, para quem era milionário, né, para quem é milionário, num controle só, num controle único. Então, as chamadas casas inteligentes, elas sabiam o horário que você ia chegar, então já abria a porta da garagem, já acendia a luz, já apagava a luz, já ligava o liquidificador, fazia sua vitamina, enfim, já fazia tudo pronto, né, fazia a limpeza, enfim. Internet das coisas. E uma coisa impressionante, que é a impressão 3D. A impressão 3D permite você imprimir desde uma porca de metal até um prédio, prédios inteiros, plantas inteiras. Então você não precisa mais deslocar logisticamente, né, plantas inteiras. Você constrói de novo. E muito rapidamente por essa impressão digital. Enfim, é uma tecnologia impressionante, espetacular. Não tem como a gente não ficar impressionado e admirado com isso. Ninguém é contra isso, né? Porque isso não tem nem sentido se opor a isso. Agora, o que a gente tem que ver é qual é a apropriação que a gente vai dar para essa tecnologia. É para ampliar a exploração do ser humano? É para fazer com que as pessoas fiquem malucas, como estão ficando? As doenças mentais proliferando como nunca? Verdade. A gente tem aí a regulação do 75A e seguintes, até o 75E, sem dizer uma palavra sobre as questões. Fala-se sobre as determinações de saúde e segurança, né? Então, as doenças ali osteomusculares podem estar sendo prevenidas, porque a gente já tem NR sobre isso. Mas as doenças psicomentais não são tratadas. Não são reguladas sobre isso, né? E aí a gente vê uma angústia desesperada, né? A gente vê uma antissociabilidade muito grande, a gente vê depressão, a gente vê burnout, a gente vê uma série de doenças psicossociais que estão generalizando, estão pulverizando-se aí. Então, além de você ter o problema da fragmentação da classe operária, você tem a fragmentação do ser humano na sua natureza humana, que prescinde desse laço, né? Enfim, eu falo muito, esse assunto é muito extenso, a gente pode... Foi uma aula, assim, foi realmente algo muito importante. É importante as pessoas entenderem que isso parece uma coisa que... mas isso não vai chegar no judiciário. Aí eu pergunto para o pessoal, vocês já ouviram falar no Vitor, que está lá no Supremo Tribunal Federal? Sabe quem é o Vitor? É um algoritmo que está fazendo o exame de admissibilidade de recursos extraordinários no Supremo. Você já ouviu falar no BemTV? BemTV é um algoritmo no TST, que também já está filtrando os recursos de revista. Ou seja, está muito mais próximo do que você pensa. A Estônia já substituiu os juízes humanos por testes, né, com os juízes robôs. Ou seja, está muito mais próximo do que a gente pensa. É uma realidade que a gente tem que parar para discutir. E o que me preocupa, Ivan, é que a gente não tem treinamento. A gente não tem treinamento para isso, né? Olha, faz aí, no nosso caso aqui, as audiências. Muitos trabalhadores, eu fico pensando aqueles, né, trabalhadores que nunca prestaram serviços, né, Ivan? Telepresencialmente, né? Então, o pessoal está dizendo que o meu áudio ficou baixo aqui, é verdade? Tá baixo, Ivan, meu áudio? Para mim está ótimo. Tá ótimo? Para mim não teve diferença. Então está muito mais próximo do que a gente. Agora, Ivan, vamos lá, que nosso tempo está acabando. É uma pena, assim, tem que sugar cada segundo com você, porque realmente cada segundo das suas colocações valem ouro, assim.
E deixa eu te perguntar, vamos lá, vamos para o momento aqui que a gente gosta de chamar de fogo no parquinho, né? Que é um momento que é complicado. Eu queria saber, vamos lá, vamos falar aí desse... Alguns estão chamando de teletrabalho pandêmico, né? Lá, dois colegas meus lá do mestrado da UERJ escreveram um artigo muito legal no UERJ Labuta. Não foi esse da Valéria, não, foi um anterior. Acho que foi o Wagner e eu esqueci, acho que foi a Natália, não me lembro quem foi. Está lá no UERJ Labuta, um artigo muito interessante que eles disseram, agora surgiu um novo teletrabalho. O teletrabalho nos tempos de pandemia, nos tempos do Covid, que tem algumas regras assim que são complicadas, né? Então, a primeira questão que eu queria te perguntar é justamente o seguinte, é impossível, eu sei que o Supremo, naquelas ADIs lá que questionaram a MP 927, eles não tocaram nos artigos que dizem respeito ao teletrabalho, tá? Mas, na tua visão, o teletrabalho, quando há concessão dos equipamentos em comodato, entre aspas, porque esse negócio de comodato, eu já tive a oportunidade de trazer uma série de reflexões sobre o comodato no direito civil, incompatíveis completamente com o direito do trabalho, mas isso é uma outra questão, não vou nem entrar nisso hoje contigo. Eu quero saber o seguinte, não há nenhuma possibilidade de horas extraordinárias, de uma eventual lead que questione, a gente tem muito advogado de empresa aqui que nos acompanha, tá? Nenhuma possibilidade de horas extraordinárias no teletrabalho, ou de controle de jornada, ou eventualmente de exclusão de horas suplementares ou horas extraordinárias dessa discussão, desse tipo de trabalho, na sua visão? Olha, esse é um problema, a gente já chegou a mencionar isso numa outra live, né, que a gente participou, do 62, né? A reforma excluiu o teletrabalho, inserindo o inciso 3 no artigo 62, de possibilidade de pertencimento ali aos direitos do capítulo da duração do trabalho. Portanto, não teria direito a horas extras, a princípio. Mas eu acho que, assim, primeiro que isso é problemático do seu ponto de vista da própria constitucionalidade. Eu já achava que o 62 era inconstitucional, não tinha sido recepcionado pela Constituição desde 88. E agora muito mais o inciso 3. Né? Muito mais. Por quê? Porque a tecnologia permite o controle. Ora, se o que distingue o trabalho externo do trabalho em teletrabalho é justamente que num eu não tenho controle, no outro eu tenho controle potencial, então já não faz sentido lógico eu excluir o teletrabalho do capítulo da duração. Agora, potencial pode existir ou pode não existir o controle. Efetivamente, pode ser que não tenha controle de horário. Agora, esse controle de horário também deve ser aferido nos termos que eram para o externo. Depende de como ele é realizado ipso facto, ou seja, qual é o volume de tarefas que eu entreguei para o trabalhador, qual é o nível de metas e resultados, se isso é factível, qual é a média que de fato ele faz, a produtividade dele, a produção no tempo, em quanto tempo isso é factível, em qual jornada isso é factível. Então, assim, eu acho que a Constituição, se não foi completamente violada pelo inciso 3 do 62, ela tem que ser colocada para alguma serventia, tem que fazer uma interpretação conforme. Então, obviamente, que o sétimo, né, inciso 13, ele não foi revogado pelo inciso 3 do 62 da CLT. Ele existe. Então, se de fato eu puder aferir, por meio do controle telemático, por meio das comunicações virtuais, por meio do trabalho, do volume de trabalho aferível, né, pelas metas, pelos resultados que são controlados ali pela empresa, uma determinada sobrejornada, é claro que tem direito a horas extras. Para mim não tem dúvida disso. Então, as horas extras elas não foram revogadas. Ela existe porque a matriz dela é constitucional. Então, assim, na pandemia, o risco é que isso se dissemine, que isso se pulverize, se aprofunde. Porque se a reforma teve a preocupação de, pelo menos, colocar essa modalidade contratual por escrito, que é um controle mínimo, e aí supõe algum nível de bilateralidade, a legislação pandêmica colocou isso como ius variandi. E disse, não, é o empregador quem determina, pelo menos nas circunstâncias da pandemia, é uma modalidade nova de ius variandi.
O empregado é notificado em 48 horas. Notificado para dizer sim, senhor, obviamente. Claro. Porque aí os variandi. Ele determina unilateralmente. E mesmo que em pégios. E os variandi. E justifica-se pela pandemia. Ok, tudo bem. Não vamos nem entrar nessa discussão. Pelo menos em tese, porque para muita empresa tem que olhar em concreto. Isso tudo tinha que ser feito uma análise em concreto para ver qual é a realidade da empresa, qual é a necessidade da empresa. Enfim, tudo isso tem que ser... Agora, a princípio, para mim, não afasta-se a possibilidade de horas extras, Marcos. Eu também concordo contigo e eu até sou um pouco mais radical que você, Ivan, porque é engraçado a gente excluir, tudo bem, todos esses empregados do capítulo de duração de jornada, e a gente esquece que uma das hipóteses em que a gente equipara o trabalhador a condições análogas de escravo são jornadas exaustivas. Né? Quer dizer, ele não tem hora extra, pode ser submetido a jornadas exaustivas. Então, quem faz instrução comigo sabe que eu pergunto logo para o preposto, vem cá, se tinha controle? Não, não tinha. Mas eu pergunto, mas se vocês quisessem controlar, vocês conseguiriam controlar? Conseguimos. Para mim, acabou. Acabou ali. Ali eu inverto o ônus da prova naquele momento. Porque eu entendo que a gente hoje tem como controlar a jornada. Qualquer empregador sabe quanto está trabalhando ou não está trabalhando. Agora, é claro, existem situações que esse controle realmente não é possível. E aí, nesse caso em que não há possibilidade de controle por nenhum meio, efetivamente, né? Mesmo que se a empresa quisesse, que eu acho que são raros, Ivan, eu poucas vezes vi acontecer, aí eu acho que a gente poderia, nesse caso, incluir no inciso terceiro, embora cada vez seja mais difícil a gente, né? Hoje em dia, com os celulares, né, com o GPS, você controla exatamente tudo que a pessoa está fazendo em qualquer momento. Né? Então, isso que eu acho que é importante. E você... frisar. Não, você vê que o inciso 1, ele praticamente ele ficou revogado de fato pelas novas tecnologias. Você já não via um trabalho externo em que era impossível o controle. Com o celular, acabou isso. Pois é. Com o GPS... Isso não tinha celular. Com GPS no carro, enfim... O controle é sempre possível no teletrabalho. Ele pode ser feito ou não ser feito, ou ser feito não do horário, mas do resultado. Mas possível, ele sempre é no teletrabalho. Isso eu acho que é muito claro para mim. Também acho que isso é muito importante. Agora, Ivan, e a questão do trabalho em aplicativos? Vou logo para o fogo no parquinho. É tempo à disposição ou não é tempo à disposição? Desculpa te tirar assim do teu meio acadêmico, você é um cara sempre tão formal, Imagina, isso é um prazer. Usa tão bem as palavras, né? Mas aqui no Papo Trabalhista a gente sempre desmistifica um pouco, traz a gente mais para o nível dos terráqueos, né? Você que é tão intelectualmente preparado. Nada disso, não tem nada disso. Sua capacidade, realmente. Quem gosta de te ouvir sabe quanto você é preparado. E eu queria te perguntar isso. Trabalho com aplicativos é tempo à disposição ou não é? Essa é direto ao ponto. O que você acha? Olha, difícil a gente falar de trabalho por aplicativo em 5 minutos, mas enfim, se é para dizer na lata, eu acho que é. Eu acho que não tem dúvida de que é. Né? O trabalho em plataforma, ele, de novo, ele não é um trabalho que o trabalhador faça para si e somente para si. Ele está desempenhando ou ele está concorrendo para contribuir para algum tipo de atividade econômica. Né? Muitas vezes a pessoa diz, eu sou Uber. Não, senhor, o senhor trabalha para a Uber. A Uber é uma empresa, tem sede, tem capital, tem conta bancária, tem personalidade jurídica. Então, assim, ele não trabalha para si. Então, é óbvio que ele está trabalhando, disponibilizando seu tempo para alguém, né? Então, que controla aquele trabalho através do algoritmo. É porque, como esse controle é impessoal, as pessoas não enxergam o controle. É verdade. Mas a empresa ela direciona o cara para colocar ele no lugar e no horário que a empresa quer que ele esteja. Não é que ele vá porque ele quer. O nível de autonomia que ele tem é mínima, de recusar uma corrida e tal, e tem consequências ainda por cima, econômicas e até disciplinares, até reguladas pelo contrato. Mas é que esse tipo de trabalho em plataforma, ele supõe uma coisa que é o disfarce de autonomia. Todo ele é estruturado economicamente para se desfazer o arcabouço jurídico mundial, internacional, que é o arcabouço trabalhista. Então, de fato, existe ali uma subordinação e, obviamente, que o tempo que o trabalhador em plataforma
assim, salvo alguns trabalhos compartilhados, que eles chamam hoje, né, de plataformas de trabalho compartilhado, que são cooperativas de trabalho, quer dizer, também a gente tem que separar, por isso que é um fenômeno muito rico, muito plural, mas salvo isso, grandes empresas, grandes corporações, para mim é tempo à disposição. Assim, se for para responder assim, de forma direta... Eu provoquei, mas é claro que esse é um tema muito maior do que esse, né? Essa semana o meu filho estava mostrando um trabalhador do Rappi, né? Com a bicicleta, Ivan. Ele estava com o braço enfaixado, engessado, trabalhando, né? Então, assim... Para receber R$2, exato, R$3 por entrega. Exato. E a maior prova que tem controle do que ele faz é que ele é pago de acordo com o que ele faz. Então, como você dizer que não tem controle? É evidente que ela sabe exatamente o que ele fez, né? Aí ainda se institui uma avaliação que chamam de 360, né? Ele é avaliado, você avalia o prestador, para tentar mostrar uma certa autonomia, né? Eu confesso a você que tive muita dúvida durante muito tempo, mas já não tenho mais dúvida nenhuma. E como você falou, muitas vezes os mecanismos de subordinação eles estão um pouco disfarçados, né? E é importante caminhar para isso. Agora, deixa eu lhe perguntar, na sua visão, né? Porque a gente teve também, a gente está falando muito lá do programa de pós-graduação da UERJ, né? Daqui a pouco todo mundo vai ficar lá com a gente, né? Venham! Nós tivemos duas mestrandas lá, colegas nossas, né? A Fernanda, e esqueci o nome da outra também, que escreveram um livro sobre Isabela. Isabela, exatamente. Sobre a questão dos autônomos na Espanha, tá? Você acha que existe espaço para uma legislação de autonomia para esses trabalhadores de aplicativos que usam tecnologia? Ou você acha que o ideal mesmo é a gente trazê-los para o arcabouço da CLT? Olha, na forma como está o trabalho desempenhado por empresas como Amazon, como Uber, né, hoje, para mim, a CLT dá conta do recado tranquilamente. Muita gente fala que é preciso construir um conceito novo de subordinação algorítmica. Eu acho que é uma compreensão mais, vamos dizer assim, um adornamento, né, uma atualização do velho conceito de subordinação, mas da forma como está regulado na CLT, eu acho que comporta bem, dá conta. Aí é por uma distorção que se coloca, de novo, que a doutrina faz do artigo 3º, né, de colocar aquela coisa como se fosse um checklistzinho e a subordinação caracterizada doutrinariamente como a subordinação subjetiva. A CLT nunca disse isso. Onde é que está que tem que ter um chefe gritando no ouvido do empregado e dizer que isso é subordinação? E se não tiver um chefe gritando no ouvido do empregado, não é subordinação. Na lei não está. Então eu acho que se for este modelo que a gente vê aí de teletrabalho com a CLT, é empregado. Agora, a tecnologia ela é muito, vamos dizer assim, permite uma gama de possibilidades quase que ilimitadas. Então é possível que se construa outros níveis de contrato, outros tipos de proteção, outros níveis até maiores de proteção, porque diz respeito à subjetividade humana agora, como nunca houve, né? E outros mais autônomos mesmo, enfim. A multiplicidade ela permite que haja uma multiplicidade também de regulação. Agora, como está uberização, como trabalho em plataforma para empregada doméstica, enfim, hoje tem de tudo que você bota em plataforma, para mim é o velho e bom artigo 3º da CLT. Outro dia eu vi um documentário muito interessante, até goleiro de futebol de pelada tem por aplicativo. Incrível. Documentário interessante é o GIG, né? O GIG, sim, uberização do trabalho. Esse é outro que ninguém pode perder. Vale a pena, né? Agora, você precisa de um goleiro de pelada, você entra lá no aplicativo, né? Daqui a pouco chega eu sou. Para completar a pelada, né? Realmente é complicado. Ivanzinho, um minutinho para a gente... Goleiro é para qualquer um, o problema ia ser atacante, né? Atacante que é mais difícil. Aí a gente chama o Chico Montenegro, centroavante de, Pois é. Muito bem, querido. Olha, 50 segundos, Ivan. Só temos tempo para nos despedir. O tempo voou, como eu sabia que ia acontecer. Se eu pudesse, eu ficava aqui a noite toda, né, explorando os seus conhecimentos, mas hoje é noite dos namorados, né? A gente tem que deixar o pessoal, né? Ir lá, senão a gente acaba já tiramos aí o pessoal por 1 hora. O palco é teu, pode se despedir, querido. Grande abraço, foi um prazer tê-lo aqui. Prazer é todo meu, só te agradecer mais uma vez, dizer que é um prazer sempre estar contigo e conversar contigo. Um abraço a todos.
Isso aí, queridos. Essa verdadeira aula do Ivan vai ficar gravada aqui no Instagram, tá? Eu vou gravar aqui no Instagram TV, IGTV. Vale a pena, vai, indiquem para os amigos que realmente foi sensacional. Ivanzinho, beijo na alma. Porque conversando... A gente se entende. Forte abraço, querido. Um abraço. Coração.